Fala pessoas, beleza? Rotognin de volta aqui. Vamos lá, pessoas. Estou trazendo um gameplay aqui de meia hora do jogo chamado Project Snowblind. É um jogo de Play 2 lançado em 2005, né? Esse jogo suportava o modo online. Eu não sei se suporta ainda porque eu não consegui conectar meu Play 2 na internet e tal, dá um erro ou outro. Mas não é esse o objetivo. Pessoas. Fazia tempo que eu não fazia vídeo pro canal, mas por que? Às vezes eu paro de fazer vídeo. É que na verdade, às vezes eu paro de jogar Play 2. Eu tô jogando muito Battlefield 3, né? Como muitos sabem. A história desse jogo se passa em Hong Kong no futuro, no ano 2065, como apareceu aí. É uma guerra futurista, né? A gente controla um soldado chamado Frost. Frost é o sobrenome dele, eu não lembro o nome. Mas ele já no começo ele vai apanhar bastante, quase morrer, e vão ser implantados nele algumas tecnologias. Por isso que ele vai ficar um super soldado à frente da guerra. É isso aí. Aí vai estar explicando a história, tudo. Eu não vou me prender muito na história do jogo porque eu não entendi muito bem. Eu joguei só um pouco. Eu joguei esse vídeo e mais um pouco depois. Qual que é o meu problema, pessoas? Eu tenho um Play 2 com em torno de 65 jogos originais, né? Como eu mostrei em um vídeo ou outro aí. Mostrei no vídeo, o vídeo principal do meu canal é eu mostrando os jogos, só que tem mais depois deles. Eu acabei pegando mais jogos posteriormente e ainda tá um pra chegar. Mas o que acontece, pessoas? No meu dia a dia não é tão corrido assim. Eu vou falar que não tenho tempo para jogar. Na verdade, às vezes é que não dá vontade de jogar, ou quando dá vontade, eu me prendo mais jogar aquilo que eu tô com vontade, né? Como assim? Eu tô jogando, como eu disse, Battlefield 3 do PC. Como eu comprei o pacote Premium, tenho todas as DLCs, então eu gosto muito de jogar Battlefield 3. E quando a gente pensa em jogos de FPS antigos, como esse, por exemplo, antigos, estou falando 2005, ele não tem a mesma mecânica que o Battlefield e o Call of Duty, né? Eu vou falar Call of Duty, não vou falar Call of Duty do jeito certo. Vamos falar de um jeito nosso, né? Call of Duty mesmo, ou COD, né? Mais fácil. COD BF3. Eu falo BF3 porque eu não joguei os outros. E eu até tenho o primeiro aqui, que tá de graça na Origin, né? Eu baixei, mas eu não joguei ainda. Mas por que eu falo? Pessoas, os jogos de FPS antigos, eles não tinham aquela questão de trazer a mira centrada, né? Por exemplo, no BF3, quando a gente está jogando, o botão direito do mouse faz a mira, traz a mira para frente. Isso já é padrão nos jogos de hoje. Nos jogos antigos, a tela era uma só. A gente só tinha um tipo de visão da arma. Então eu acabei ficando mal acostumado com os jogos mais recentes. Como eu disse, antes de me casar, eu jogava Play 3 do meu irmão lá. Eu jogava muito Call of Duty Black Ops, jogava online, jogava bem, né? Agora o Battlefield tá jogando mais ou menos. Mas a gente acaba acostumando com a mecânica dos jogos mais atuais. E tem gente que consegue se manter jogando os jogos antigos numa boa. Quando eu pego, eu acabo estranhando. Não que eu tô achando ruim, não é isso. O jogo até que é bacaninha. Só que ele é futurista. Eu não sou muito chegado em jogos e filmes futuristas, com máquinas e robôs e tecnologias avançadas. Eu não sou muito adepto desse tipo de futuro, desse tipo de cenário, né? Mas aí é opção minha. O jogo ele até que é bom. Só precisa acostumar um pouco com a movimentação dele. A gente controla esse soldado aí, ó, o Frost, né? Ele está servindo num exército e essa é a missão antes de ele receber os implantes tecnológicos aí. Vocês vão ver um pouco do gameplay. Eu já gravei, eu não tô falando ao vivo. Mas a questão é o seguinte, eu até tenho tempo para jogar, eu tenho vários jogos para jogar. De Play 2, eu tenho muitos jogos que ainda não joguei. Por exemplo, um dos jogos que eu peguei recentemente é o jogo Siren. Siren pro Play 2, um jogo de terror, né? Feito pelo mesmo criador do primeiro Silent Hill. Ele fez o Siren pro Play 2. Eu não coloquei para jogar ainda. Um outro jogo que eu peguei é o Ico. E eu já fiz até o detonado do Ico no meu canal, mas eu peguei ele original, não tava tão caro, né? No site onde eu compro lá na Starland. No vídeo que eu mostro meus jogos Play 2 tem uns links de onde comprar. Eu falo algumas coisas sobre comprar jogos fora do Brasil.
Então eu devo ter pago em torno de $17 no ICO original. Não é novo, tá? Era usado, mas está bem conservado. E o CD dele é roxo, não é nem DVD, ele é em CD porque estava sendo desenvolvido para o Play 1. Então o jogo ele é deveras pequeno aí, né? Na questão de ocupar a mídia. Ele chegou a ocupar até 700 MB, não passa disso para precisar de um DVD. Sendo que creio que 99,7999 dos jogos do Play 2 são tudo em DVD porque já são maiores. Mas eu creio que teve alguns jogos em CD lançados para o Play 2, assim, já no começo da geração Play 2, lá em 2000, 2001, né? Então é o seguinte, pessoas, aqui a gente controla esse carinha, ó, vocês estão vendo que a câmera é sempre a mesma, ela não muda. Ela não tem um botão que traz a mira para perto, o máximo que acontece é o botão R3, ele dá um zoom mais ou menos, né? Dá um zoomzinho bem básico aí. Nesse caso não é a primeira vez que eu estou jogando, só que eu tinha jogado muito tempo atrás só para ver como que era. Por isso que eu tô meio noob, né? Às vezes eu ando abaixado sem perceber que eu tô abaixado. O X pula, o bolinha baixa. Tem jogos que para levantar, por exemplo, quando você está abaixado, você aperta o botão de pulo, normalmente levanta. Esse jogo não. Você aperta o botão de pulo, ele dá um pulo abaixado e continua abaixado. É estranho, mas estamos aí. Então, como vocês podem ver, esse jogo é um jogo de FPS e tal. Aí eu quis aumentar um pouco a sensibilidade da movimentação. Isso é bom. Só que a movimentação não é tão precisa assim. Como assim? Os meus métodos de comparação vão ser sempre, no caso, como eu estou jogando no controle do Play 2, a comparação que eu vou fazer é com o Call of Duty Black Ops do Play 3. É óbvio que não é uma comparação boa, né? Porque as mecânicas foram ficando mais tecnológicas. A tecnologia ajuda a melhorar a movimentação e jogabilidade. Mas é uma questão de precisão. Eu conseguia controlar muito bem o Black Ops lá no Play 3. Eu jogava bem pra caramba, como eu falei. Jogava Capture the Flag, capturava bandeira, saía correndo, matava. Então eu jogava bem quando eu jogava online. Cheguei a terminar o Black Ops, muito bom, foi o que eu mais gostei. Eu não gostei muito do Modern Warfare 2, o que o pessoal aclama muito, né? O Modern Warfare 3 também não. No Modern Warfare 2 eu só joguei o modo carreira, não joguei online. O 3 eu joguei a carreira, terminei, e o online também. Mas eu gostava mais do online do Black Ops. Gostei muito, sempre gostei do Black Ops. Mas isso tem questão de preferência. Esse jogo aqui, ele, para quem curte ainda, para quem consegue se ambientar num jogo assim, levar numa boa, dá pra jogar bem. O gráfico não é tão ruim, tá, pessoas, como vocês estão vendo aí, levando em conta o Play 2, tá? Quando eu jogo um jogo assim, a cabeça que eu tenho ao jogar, eu tenho que ver o jogo e não lembrar que existe tecnologia melhor a ponto de desprezar esses jogos assim, né? Uma questão é você falar, mas você já tem BF3, não precisa mais jogar esses jogos aí. Não, não é, que jogos assim ainda proporcionam diversão, mesmo sendo antigos, né? Então, olha, o carinha tomou uma granada na costa ali, fez pof. Então quando eu jogo esses jogos eu tô com a cabeça, bom, ele foi desenvolvido em 2005, a intenção minha é diversão, não é falar, ele não tá tão bom porque o Battlefield 3, não, não é. Eu jogo com a cabeça do Play 2, né? Um jogo pra mim que não envelheceu, por exemplo, eu jogo ainda hoje, ainda gosto, é o Resident Evil 4, né? Pra mim o melhor jogo do Play 2, na minha opinião, tá? Melhor jogo do Play 2. Mas vão falar, tem Shadow of the Colossus, tem, mas na minha opinião eu gosto mais do Resident Evil 4. E então, pessoas, eu tô jogando aí, esse é um gameplay apenas para mostrar o jogo para vocês. A ideia minha era fazer o que? Jogar e ir gravando até eu terminar, ou se eu tiver paciência de terminar. Eu falo isso porque no começo precisa de muita paciência para poder se acostumar com o jogo. Eu falo por mim, tá? Eu sou meio assim, eu começo a jogar um jogo, às vezes eu não tenho muita paciência de continuar. Como por exemplo, eu tava jogando Neopets Darkest Fairy, né? Que eu fiz até 2 gameplays, 2 vídeos por canal. Eu acabei parando ele, não que eu parei de jogar, mas ele tá lá esperando um pouco.
como que fala quando o pessoal tranca a matrícula da faculdade. Eu tranquei um pouquinho ele, qualquer momento eu posso pegar para continuar. Mas a questão de eu estar postando poucos vídeos é porque eu estou jogando pouco Play 2. Eu poderia até postar vídeos de BF3, mas é tudo partida online e eu sempre gosto de jogar BF3 escutando algum podcast. E se eu coloco algum podcast para ouvir, sai na gravação também, então não fica legal, né? Se eu conseguisse um jeito de gravar o som só do jogo e não sair o podcast junto, até talvez tenha essa configuração e colocar uma narração depois, mas tudo bem. A questão é que eu gosto de jogar sempre ouvindo um podcast, né? No caso, os podcasts que eu costumo ouvir são do Jovem Nerd lá, o Nerdcast, o MRG, que faz parte deles também, não é a mesma equipe, né? Rapadura Cast de vez em quando eu ouço. Eu não sou muito adepto de filmes, mas o Jurandir lá, ele é engraçado, então eu curto o podcast dele. 99 vidas, claro, né? Eu nasci em 83, então eu tenho 99 vidas. Então são esses podcasts que eu estou ouvindo no momento. E às vezes eu coloco pra ouvir e enquanto eu jogo BF3, é muito bacana. Pelo menos eu tenho esse costume, né? Aqui a gente pega uma arma secundária para ir metralhando o pessoal. O jogo que eu encomendei ainda não chegou. Eu falo ainda, deixa eu falar a data. Hoje é dia 30 de novembro, é um sábado, às 10h41 da manhã. Então, pessoas, eu sempre gosto de falar a data e a hora nos meus vídeos, né? Porque não chegou ainda. Eu comprei Call of Duty, como chama mesmo? Pinhões, né? Call of Duty World at War Final Front. É o Call of Duty 5 lançado pro Play 2. Ele foi lançado, o Call of Duty World at War, ele foi bem conhecido no Xbox e tal, mas fizeram uma versão diferente pro Play 2. Eu já tive ele pirata, eu já corrompi o save de vez em quando, mas eu tinha conseguido terminar. Mas a ideia minha era de pegar um Call of Duty o mais atual possível pro Play 2, né? Call of Duty eu gosto, só que eu agora, depois de jogar BF3, eu prefiro jogos estilo BF3 mesmo, que é um campo mais aberto. O Call of Duty é só correr e atirar, na minha opinião, tá? Tô dando a minha opinião. Eu gostava de jogar rouba bandeirinha, como eu disse, porque tinha um objetivo. No BF3 eu gosto de jogar o modo Conquest, de conquistar as bases. Eu até joguei um pouco o modo rouba bandeirinha, até brinquei um pouco com C4, né? Tá aí até uma estratégia. Deixa C4 na bandeirinha do seu time e fica escondido. Quando vem um carinha do time adversário para roubar, explode a C4. Eu matei muita gente assim, foi até legal. Mas eu prefiro o modo Conquest. Como eu tenho aí, ó, nessa cena, cortando um pouco o que eu tô falando, o nosso agente Frost, ele vai salvar um amigo dele e acaba se ferindo gravemente. E daí ele vai passar por uma cirurgia, vão implantar implantes biônicos nele e tal. Então vocês vão acompanhar as cenas aí enquanto eu falo abobrinha. É o seguinte, o modo rouba bandeirinha do BF3 eu achei bacaninha até, mas eu prefiro o modo Conquest. Tem uma DLC para o BF3 que se chama Close Quarters, né? Que na verdade ele simula como se fosse o Call of Duty. São ambientes bem menores, onde é só correr e atirar. Aí ó, olha a cena dramática. Pof, nosso agente Frost toma uma frostada. E então eu joguei um pouquinho Close Quarters, mas eu não gostei. E eu joguei também, eu coloquei pra jogar. Quer saber? Tem gente que gosta de jogar Team Deathmatch no BF3. Eu fui jogar também, correr e atirar. Não consegui me dar bem, não consegui nem me achar no mapa direito. Então eu não gostei. Eu gosto de jogo. Agora eu tô gostando do estilo do BF3 clássico, que é mapas grandes, às vezes pegar um helicóptero, um tanque, uma moto, né? Pega uma motinha, vai empinando, chega na base do inimigo, implanta as bombas lá. Então eu tô gostando mais de jogar o modo Conquest, conquistar as bases, né? Dá pra fazer bastante ponto sem precisar entrar em combate direto toda hora. É só você chegar meio na surdina e tal. É claro que você encontra gente que fica correndo e atirando, mesmo nesses modos. Mas se você ficar parado, ou se você desenvolver uma tática de se esconder, de se mover lentamente, sem ficar correndo que nem doido, você consegue jogar bem. Eu tô tentando aprender isso. Vamos lá, pessoas. Aí ele tá sendo resgatado, né? Dá pra mover a câmera. Tá simulando o rosto dele enquanto a gente é socorrido aí. Eu tô jogando o jogo, pessoas. Como eu disse, a ideia minha era gravar.
eu jogando se eu terminasse o jogo até onde eu fosse. Mas no segundo vídeo, que foi depois desse que eu comecei a jogar, eu comecei a morrer bastante no começo. Eu falei, vou parar de gravar. Daí eu segui só jogando. Eu precisaria me acostumar bastante. Eu tô estranhando muito com o jogo, mas eu preciso pegar para jogar bastante ele, a ponto de me acostumar com a movimentação. Porque a movimentação não é muito fluida, o controle, o analógico direito, no caso, controla a câmera, né? Controla o olhar do personagem enquanto o esquerdo anda. Isso é o padrão. Mas a questão é que os movimentos não são tão fluidos assim, eles movimentam de uma forma meio quadrada. Quanto no Black Ops que eu falei que eu jogava, a movimentação ela tinha um esquema de, por exemplo, você se move, o carinha não apenas dá um toque pro lado e para, tinha uma suavização da movimentação. Eu não vou saber explicar direito mais ou menos, mas quem jogou consegue reparar que, principalmente quem jogou os jogos mais atuais, os CODs mais atuais, por exemplo, e os jogos mais antigos de tiro. A movimentação dos COD eu achava ótima, muito boa, eu me acostumava bem. Uma coisa, eu tinha BF3 pro Play 3, mas eu não consegui me acostumar, eu não tinha gostado. A movimentação. Eu fiz até um vídeo na época, né, gravando da câmera da televisão e tal. Eu não tinha conseguido me acostumar com a altura da mira, eu ficava sem querer olhando para baixo. Daí quando eu ia mirar, ele mirava pro chão. Já no PC já tá tranquilo. Eu não tive essa dificuldade. Eu não tenho, por exemplo, tem gente que fala que jogar FPS no controle é horrível. No PC é melhor só por causa do mouse. Essa é uma questão de costume, né? Como eu disse, eu jogava muito bem os Call of Duty no Play 3. No Play 2 também, eu cheguei a jogar o Call of Duty 3, que eu terminei, mas eu não tenho ele original, então não tenho mais ele. O Call of Duty vou chamar de 5, né? O World at War, no caso, ele é o quinto, mas pro Play 2 não, é o quarto. O Call of Duty 1 e 2, o 2 eu cheguei a jogar, mas eu não gostei muito. Como que é? The Red One? Big Red One? Não lembro muito o subtítulo do 2. Eu até tinha, mas eu não tinha gostado. Inclusive ele é difícil, mas não é por causa disso que eu não gostei. Porque realmente era um pouco menos tecnológico, vamos dizer assim. Mas falando de Call of Duty, o primeiro e o segundo pro PC foram ótimos. Eu gostei. Eu terminei o primeiro e quase terminei o segundo pro PC. É bem diferente do Play 2. Mas vamos lá, pessoas, ó. Aí ele começa a receber ele recebeu uns implantes biônicos. É possível segurar objetos, isso já antes de ter sido implantado bionicamente. Aí eu fico fazendo palhaçada, pulando para lá e para cá, até tentar descobrir onde que eu tenho que ir. Pega objetos, tenta colocar aqui, de repente o objeto cai de cima. Quer ver? Olha só, o objeto cai de cima, não sei porquê. Mas apertando o select aparece algumas ondas indicando o nosso caminho. Eu vou descobrir isso daqui a pouco, tá? Vamos lá, enquanto ele anda aí. Isso me lembra um pouco o começo de Half-Life, né? Pro PC, onde você fica andando na base até descobrir o que tem que fazer. Doom 3 também é assim. Não gosto de jogos assim. Opinião minha, tá? Eu não curto muito jogos onde você tem que acostumar com o ambiente para depois ir pra batalha. Eu gosto, por exemplo, o início do Black Ops. Eu vou falar muito do Black Ops porque eu gostei do jogo. Tanto a campanha quanto o modo online. Então Black Ops começa já num barzinho, você começa conversando, de repente, pá, você já tira num carinha, já vai e sai na rua. Então é ação, direto. Aqui não, aqui você fica conhecendo o ambiente, conversa com as pessoas. Neste vídeo, infelizmente, eu não tinha descoberto uma opção no menu de opções lá que tem legenda. Por isso que eu não estava lendo a história. O pessoal estava falando e eu sou muito ruim de entender o inglês falado. Coisa que quando tem legenda, o inglês escrito, eu consigo me virar um pouco. Eu até consigo entender uma coisa ou outra. Mas nesse vídeo aí eu não tinha entendido, eu não tinha descoberto a opção de ativar as legendas. Então o pessoal vai ficar falando, eu não vou entender nada e vou caminhar, assim, meu rumo. Mas é isso, pessoas. A questão de eu não tá postando vídeos direto é porque eu não tô jogando Play 2 direto, né? Conforme for eu vou pegando um jogo ou outro pra jogar. Eu até queria fazer, por exemplo, como eu tenho vários jogos de Play 2 que eu não joguei, por exemplo, esse é um deles que eu não tinha jogado, né? Eu tinha jogado só pra testar uma vez.
Eu quero ver se eu consigo pegar o jogo e jogar até o fim. Por exemplo, ficar só nele. Falar, ó, a partir de agora eu vou jogar esse jogo aqui, eu vou tentar me acostumar, seguir a história e tal, e jogar ele até o fim. Porque se eu tenho ele, será que eu tenho ele só por ter? Não. Os jogos que eu tenho aqui, pessoas, todos os que eu peguei, a ideia era jogar, tá? A ideia é jogar. E eu tô curioso para jogar Splinter Cell. Eu tenho duas versões de Splinter Cell aqui. Eu tenho Chaos Theory e mais um outro, acho que Double Agent, né? Para PC eu já cheguei a ter o Pandora Tomorrow, eu cheguei não muito longe, joguei pouco, mas Splinter Cell eu acho um jogo interessante. Eu até tenho Metal Gear Solid também, o 2 e o 3, mas esse vai ser talvez mais difícil de eu me empolgar para jogar. Falam a história é boa, mas se eu entender a história, né? Eu, como eu trabalho em programação, a minha cabeça é mais voltada para lógica. Então eu sou ruim, eu falo isso, eu sou ruim para entender história, para entender conflitos políticos. A política eu não entendo, tá? Se começarem a contar casos de política do Brasil, tal, ou até do mundo, questões políticas assim, eu não entendo muito bem. Então, a minha mente é mais voltada para lógica. Por isso que eu tenho essa mentalidade. Muitas vezes eu não consigo entender a história dos jogos. Eu joguei Okami. Okami foi um jogo que eu persisti para jogar. Eu terminei em 60 horas, né? O pessoal sabe, eu falei em um vídeo ou outro aí. Mas a história, quando eu tinha acabado de jogar, eu falei, ah, beleza, a história é mais ou menos assim. Eu ficava falando um pouco para mim mesmo como aconteceu. Mas eu não tinha entendido 100% da história. Mas foi um jogo bacana, valeu a pena. Eu tenho ele original aqui. Se eu vou jogar de novo, é difícil, mas pode ser que eu jogue. Aí que tá, eu tenho tantos jogos aqui. Se eu for só priorizar aqueles que eu nunca joguei, beleza, eu até vou conseguir ir finalizando alguns, seguindo. Mas às vezes o que acontece comigo? Eu tenho esses jogos, eu tenho BF3, mas daí eu pergunto, o que eu tô com vontade de jogar? Se eu não tiver com vontade de jogar um jogo de Play 2, por exemplo, pegar... Ah, eu comprei o Ico original, eu já tinha terminado o Ico duas vezes, uma pela primeira vez e outra fazer o detonado. Será que eu vou jogar de novo? Pode ser que sim, mas a questão aí que tá, eu preciso ter vontade de jogar. Eu também preciso ter vontade de fazer vídeo, por isso que muitas vezes eu paro de fazer os vídeos. Quando eu fiz os detonados dos 4 Sonics, né? Sonics no plural, que chique. Quando eu tinha feito, Sonic foi um jogo que eu sempre gostei de jogar, então eu tava empolgado para jogar. A questão é eu começar a jogar sem ter vontade, só porque eu tenho e só porque se eu não jogar vai ficar parado. Aí que tá. O BF3 ontem à noite eu ia jogar esse jogo aqui. Ontem à noite eu falo na sexta-feira. Eu ia jogar ele para continuar gravando tal a minha aventura. Mas eu falei, ah não, eu tô com vontade de jogar BF3, não tem como. Então aí que tá, a questão é eu ter vontade de jogar. Não adianta eu pegar pra jogar só porque... Nossa, eu já falei isso, estou repetindo, né? Mas, bom, aí pessoas, como vocês estão vendo no vídeo, ele vai hackear uma câmera pra matar os carinhas que estão do outro lado da parede. É interessante até. Mas ó, eu gostaria do comentário de vocês também, se possível, deixem um comentário sobre isso. De repente você tem bastante jogos, ou para PC, ou para videogame e tal. Tem jogos que você nunca jogou, mas você até tenta se convencer de jogar o jogo só porque ele está parado, só porque você nunca jogou. É um pouco complicado isso. Às vezes eu penso, nossa, será que está sendo bom eu ter vários jogos? Eu acho que não está sendo muito bom eu ter vários jogos, porque eu tenho opções, eu posso escolher. Só que eu escolho aquilo que eu quero, e o que eu quero às vezes nem sempre é aquilo que eu nunca joguei. É aí que tá. Então por isso que eu vivo nesse dilema. Eu tenho jogos para PC, para vocês terem uma ideia. Eu tenho Homefront para PC. Ele está guardado, eu não instalei ainda no meu computador. Eu tenho vontade de jogar, mas quando eu não estou em casa. Quando eu estou em casa eu falo, vou jogar. Daí eu dá vontade de jogar BF3. Resident Evil 5 eu comprei para PC. Eu já terminei ele algumas vezes pro Play 3 quando eu tinha. Gostei muito do jogo. Resident Evil 5 é um jogo que eu gosto também. Eu fico um pouco na dúvida às vezes. Será que o 5 eu considero ele melhor que o 4? Isso é uma questão pessoal, né? Porque o 5 eu gostei muito. Ele tinha um esquema bacana de trocar as armas. Ele tinha uma ação maior. Eu não vou entrar no mérito de
Resident Evil 5 perdeu o rumo porque não é mais zumbi, porque não sei o que, mais ação. Não, eu tô falando a questão do jogo em si. Eu gostei do 4, mas não é zumbi, trocou tudo, não tem problema. Eu gostei, eu não gostei do 1, 2, do 3 tanto quanto eu gostei do 4, o Code Verônica também não gostei muito. Eu prefiro jogo de ação, como eu já disse. Então, eu não vou entrar no mérito, saiu da linha, o Resident Evil 5 tá muito fora da linha do que era antes. Tudo bem, quem conserva a linha zumbi assustadora do Play 1, beleza, não vai gostar. Vai gostar até o Code Verônica, o 4 talvez não goste. Mas eu gosto porque é ação, eu gosto de jogo de ação. Eu já disse isso. Então são minhas opiniões, pessoas. E aí, se vocês quiserem deixar suas opiniões sobre qualquer coisa, aí fica à vontade. Eu tenho God of War 1 e 2, por exemplo. Eu gostei do 1 e do 2. Bom, nesse ponto aí o carinha vai explicar nesse holograma, né, que está no meio da tela, vai explicar a história. Ele vai explicar a questão dos ataques, de como vai se conduzir os ataques e tal. Foi isso que eu entendi. Só que como não tinha legenda, o carinha vai ficar falando, o desenho do centro da mesa vai ficar mudando, e eu espero que vocês estejam acompanhando, né? Mas, por exemplo, God of War 1 e 2, gostei, eu tenho eles aqui original, terminei os dois e tal. No hard, very hard quase, eu termino um. O God of War 3 eu não gostei. O pessoal gostou, pelo que eu ouço por aí, muita gente gostou mais do 3 porque tem aquela questão mais cinematográfica. Você aperta um botão, o Kratos faz 1000 coisas. Eu não gostei justamente por causa disso. Eu achei mais o 1 e o 2 legais porque eram um pouco mais desafiadores. Eu achei o 3 muito fácil. Também eu não gostei muito do 3. Mas eu terminei uma vez só, tal. Não me empolguei para jogar de novo o God of War 3 quando eu tinha, né? Mas enfim, pessoas, é isso. O vídeo ainda não vai chegar no fim, vai ter essa historinha. Não vai ter muita ação nesse vídeo, eu peço desculpas aí pro pessoal. Poderia ter mais ação, né? Eu poderia ter cortado as cutscenes e gravado mais as partes de ação. Mas como eu fiz um vídeo e parei depois de meia hora jogando, a ideia era jogar um pouco gravando e depois ir acrescentando as narrações. Como na segunda parte do jogo eu parei de gravar, depois que eu morri algumas vezes eu parei de gravar e continuei jogando, então eu não vou continuar gravando, vai ser só um vídeo mesmo do gameplay. Conforme for eu vou gravando algumas partes e falando alguma outra coisa, pessoas. Então é isso, no Skype tá difícil entrar, tá? Eu tô acompanhando mais o Twitter, né? Eu gosto de acompanhar o Twitter mais pra ver coisas engraçadas. É que nem o Facebook. Eu fiz o Facebook meu na intenção de apenas acompanhar as historinhas. Muitas coisas engraçadas que o pessoal posta lá. Mas ultimamente tem sido difícil entrar no Facebook também. Então eu ando mais no e-mail e no Twitter. E trabalhando, e aqui em casa, e na igreja. As atividades que eu tenho na igreja. Pessoas, hoje o tempo tá fresco, né? Eu tô vendo aqui, minha janela tá entrando um arzinho fresco. Ontem à noite, no caso sexta-feira à noite, deu um temporal, uma ventania aqui, choveu. Não choveu muito forte, foi mais vento e trovoadas, aqui na região de Piracicaba, São Paulo. Por que eu tô falando isso? Não sei, porque talvez eu tenha que preencher o conteúdo do vídeo para não ficar muito maçante. Mas é isso aí, pessoas. Esse é o Project Snowblind. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez no meu canal, se você nunca viu outro vídeo, ou viu um ou outro, eu devo ter mais de 300 vídeos no meu canal. Gameplays diversos de vários jogos, detonados diversos também, né? Então eu tenho muita coisa já no meu canal. E esse Call of Duty que eu comprei foi semana passada, então acho que vai demorar um pouco para chegar. Mas é isso, pessoas. O pessoal vai pegar a nave aí rumo ao objetivo deles, e na outra fase aí vai ter guerra urbana mesmo. Eu vou tentar mais uma vez me empolgar com esse jogo para jogar até o fim. Eu acabo estranhando muito, mas se eu não me prender, eu não consigo me acostumar. É esse o problema. Se eu desanimar e falar e começar a jogar outro jogo, depois eu volto para esse, vai ser difícil voltar para esse, talvez.
Mas é isso aí, pessoas. Daqui a pouco o vídeo já vai acabar. Eu vou salvar e tal. Então, ó, quem tiver interessado nesse jogo e ir atrás, de repente achou interessante, ainda tem o Play 2. É Project Snowblind. Snowblind são duas palavras juntas, né? Neve e cega. Snow é neve, blind é cego, cego, cega. Project é projeto, né? Óbvio. Beleza, pessoas? Parando por aqui, salvou o jogo. Um grande abraço, aguardo comentários e até o próximo vídeo. Eu fui.